Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes, que no hebraico é Kohelet, ou Kohelet, que significa alguém que está falando para um auditório, para uma plateia. Imagine um palco montado, arquitetado e alguém discursando, e alguém palestrando, fazendo uma palestra sobre a vida. E é isso que o Eclesiastes fala, né? E a palavra Eclesiastes, né, vem de eclésia, assembleia, ajuntamento de pessoas. É isso que significa. E Salomão, ele avalia a vida, ele olha a vida na perspectiva aqui, debaixo do sol, né? O dia a dia, ele olha para o homem, ele olha para os aspectos, ou todos os aspectos da sociedade, e ele começa o livro, né, com um pessimismo terrível. Ele fala que nada muda, ele fala que não há novidade, ele fala que a vida é inútil. Inclusive, a expressão vaidade no original, né, tem um sentido de nada, inutilidade, algo passageiro, algo que passa rápido. A vida é uma névoa, a vida é uma neblina, né? Eu sempre falo isso, né? Quando você acorda de manhã cedo, às vezes, você vê aquela neblina, você vê aquela névoa, e você pensa que vai durar todo o dia. Mas nos primeiros raios de sol, aquela névoa, aquela neblina vai embora, se dissipa. Essa é a vida. O homem é como se fosse uma flor, né, que nasce, desabrocha e daqui a pouco seca-se, o vento bate e leva embora. Isso é vaidade. Então Salomão, ele começa com esse pessimismo, mas no decorrer do livro vai melhorando. Parece que ele acabou de acordar e no decorrer do dia o seu humor vai melhorando. A última exposição que nós fizemos foi os versículos de 1 a 11 do capítulo 2, onde nós abordamos sobre a vaidade das riquezas, né? Um dia vai passar, as riquezas vão passar. E Salomão também, ele fala aqui que ele se aventurou, né? E ele foi feliz. Eu quero ser feliz, tá? Conforme aqui o versículo 1 do capítulo 2, quando ele disse: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. E ele era rei, o homem tinha dinheiro, o homem tinha tudo aquilo que desejasse. Então ele ouviu de tudo, ele foi procurar a felicidade no vinho, ele foi procurar a felicidade no sexo, ele teve várias mulheres, ele foi procurar a felicidade nas construções, nas megas construções que ele fez. O templo é a cereja do bolo do seu reinado, o templo, o famoso templo que leva o seu nome, o templo de Salomão, tudo isso. E no final ele fala que não trouxe alegria, não trouxe satisfação. Depois de tudo realizado, ele se sentiu vazio, ele se sentiu só, ele se sentiu triste. Aí surge a pergunta que os filósofos, todos os filósofos que passaram por essa terra, eles fizeram essa pergunta: aonde está a felicidade? O que é a felicidade? A felicidade, ela perdura por toda a vida ou ela é encontrada em momentos específicos da vida? Claro que a felicidade não é eterna. Felicidade são momentos, né? Quando o filho nasce, quando você passa no vestibular da faculdade, quando você se casa, quando você conquista o seu primeiro carro, a sua casa, o seu apartamento. Mas a vida não é só de felicidade. A vida é altos e baixos. E nós aprendemos mais quando estamos embaixo, quando perdemos, quando estamos tristes, do que quando celebramos. Porque na felicidade você não pensa, você celebra, você jubila. Nós pensamos mais
refletimos mais nas perdas, nas derrotas. Então, no versículo 11 do capítulo 2, Salomão ele faz uma síntese daquilo que ele estava vivendo. Ele fala: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era o quê? Vaidade, tudo era passageiro, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha o pessimismo dele. Não tem proveito, parece que ele estava em depressão. Eu não encontro felicidade. E quando você olha para o livro de Eclesiastes, apontando para o Novo Testamento, apontando para Cristo, a felicidade plena, a felicidade repleta, completa, está em Deus, está em Cristo Jesus. É nele que nós encontramos a verdadeira felicidade. E hoje nós estamos aí no mundo, onde as pessoas estão buscando prazer. Eu falei sobre o hedonismo, a busca do prazer. As pessoas querem prazer no sexo, as pessoas querem o prazer na prostituição, as pessoas querem o prazer na bebida, na droga, né? E pessoas estão se acabando, ficando viciadas, porque não conseguem satisfazer o vazio do seu coração. Essa geração é uma geração mais doente que já existiu, né? Nós estamos vivendo a época da tecnologia, estamos vivendo a época não só da tecnologia, né, mas do globalismo, aonde a informação ou as notícias são muito rápidas. A cada 5 segundos, tá, se tem novas notícias sobre o mundo. A cada 5 segundos. Então a velocidade, né, muito rápida. Mas as pessoas parece que estão a cada dia mais infelizes. Hoje, a depressão de cada 10 brasileiros, 5 ou 6 brasileiros, ou já tiveram depressão, ou tem sintomas da depressão, ansiedade, pessoas ansiosas, pessoas hipermegas ansiosas, e a ansiedade provoca a depressão, provoca aquele vazio. As pessoas não sabem o que é e procura de qualquer forma, qualquer coisa para preencher esse vazio. Então, esse vazio só pode ser preenchido pelo Eterno, porque esse vazio só cabe Deus. É o lugarzinho de Deus. E as pessoas estão largando e abandonando Deus. E agora, os versículos 12 a 17, Salomão vai falar sobre a vaidade da sabedoria. A vaidade da sabedoria. Olha só os versículos 12 a 17. Ele vai falar assim: então passei a refletir sobre a sabedoria e a tolice, e a falta de juízo, ou a loucura, né? Em outras traduções. Então, depois de ter realizado obras faraônicas, depois de ter procurado a felicidade no vinho, na bebida, né? Depois de ter procurado a felicidade em construções, no sexo, Salomão ele passa a refletir que a sabedoria tem mais importância do que isso. Então ele fala, ó, passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? Ele faz a pergunta. O que fará o meu sucessor no meu lugar? Será que ele vai fazer diferente? Ele fala que não, ele responde o mesmo que outros já fizeram. É aquela ideia, né? Cada geração, cada governante que vem, ele faz as mesmas coisas que o outro governante fez. Cometem os mesmos erros, né? Então só muda os personagens, só muda um enredo, mas o final é sempre o mesmo. E aqui, eu estou com um comentário muito bom de Eclesiastes, né? Do Walter Kaiser Jr., e ele vai dizer uma coisa interessante. Ele fala assim, ó: aparentemente satisfeito com aquilo que realizara em seus experimentos anteriores, Salomão visita novamente a sabedoria, a loucura e a insensatez. Desta vez ele quer saber:
Que fará um homem que vier depois do rei, exceto aquilo que outros já fizeram? Então, ele faz a pergunta e ele já responde. E o versículo 13, Salomão continua, ele fala assim, ó: então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, do que a loucura. Assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. Então ele olha para tudo aquilo que ele fez, para tudo aquilo que ele estava praticando, para suas obras, né? Ele estava atrás da felicidade, à procura da felicidade. Tem até um filme maravilhoso, né? Com Will Smith, que é baseado em fatos reais, A Procura da Felicidade, né? E hoje as pessoas querem saber, inclusive daquele desenho não, aquelas tirinhas maravilhosas do Quino, a Mafalda, você deve conhecer, muito famoso. O Quino é um argentino, ele já faleceu, né? E criou aquele personagem Mafalda, que ele dava, né? Praticamente era uma filosofia pura. Era filosofia pura. E uma dessas tirinhas, a Mafalda, ela está muito triste. Ela está muito angustiada, chateada. E ela vai até o chaveiro, em busca da chave da felicidade. E quando ela chega, ela pergunta ao chaveiro: por favor, senhor chaveiro, a chave da felicidade? Aí o chaveiro, muito inteligente, fala assim para ela: por gentileza, me diga o modelo. Ela falou: oh, nossa, esse senhor é muito sábio. Você tem um modelo? Você tem o modelo dessa chave da felicidade? Não, ninguém tem. Ninguém tem. Então, Salomão, ele está buscando a felicidade. E ele procurou em vários lugares e não encontrou. Por isso que no decorrer do livro, ele vai falar que a felicidade está em temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É temer a Deus. É não só temer a Deus, mas temendo a Deus, trabalhar, curtir a sua vida com a sua família, com seus filhos, tá? Gozar a sua vida com a mulher que você tem. Aí está a felicidade, está em Deus. Então, no versículo 13, ele viu que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo. Assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. Aí o 14 ele fala assim, ó, o 14: o sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Olha só, essa mesma coisa que ele fala aqui é da morte. A morte acontece tanto com o sábio, com o entendido, com o inteligente, com o rico, com o poderoso, com o famoso, tá? Mas também acontece com o ignorante. Todos vão para o mesmo lugar. Todos vão um dia para a tumba. Todos um dia, todos os seres humanos, um dia vai partir, vai falecer. E nós temos a promessa bíblica, né? Nós temos a promessa bíblica da ressurreição dos mortos. E é interessante que Salomão, ele começa dizendo, né, de que vale a sabedoria, se tanto o insensato quanto o sábio morrem. O sábio não pode, com toda a sabedoria que tem, reverter a morte. Tá? Dentre outras coisas, podemos deixar a sabedoria como uma forma de orientação para a geração seguinte. Mas como ter certeza de que os jovens lhe darão o devido valor e a seguirão? A pergunta: que para um homem que seguia o rei, indica que é loucura gerações sucessivas realizarem os mesmos experimentos, diz Wisber, e cometerem os mesmos erros. Quando pode aprender com seus antepassados, mas o homem não aprende. Nós estamos vendo aí a guerra da Ucrânia, né? No século passado, nós tivemos duas guerras. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que destruiu o país, matou, tirou
milhares de vidas. A Segunda Guerra Mundial, que durou 6 anos, de 1939 a 1945. Também acabou com as nações, né? Destruiu milhares de vidas, milhões morreram. Mas o ser humano não aprende. Está aí Putin massacrando a Ucrânia. Os homens não aprendem com o passado. Infelizmente. Repetem os mesmos erros. Salomão tem razão. Salomão tem razão. Então, aqui no versículo 14, quando ele fala que as mesmas coisas acontecem, né? A mesma coisa acontece com o sábio, assim também acontece com o ignorante, a morte. Tá? Apesar de a morte ser certa para todos os seres humanos, a sabedoria tem mais valor do que a loucura, do que a insensatez. São tão diferentes quanto a noite e o dia. O indivíduo sábio vê a morte se aproximando e vive de acordo com esse fato, enquanto o insensato caminha na escuridão e é pego desprevenido. Olha só, estamos vivendo uma geração que parece que não vai morrer. As pessoas vivem como fossem eternas, como se fossem viver para sempre aqui. Queridos, a morte não é pessimismo. A morte é uma realidade. Né? A morte é uma realidade. Nós se preparamos para tudo na vida, menos para a morte. Ninguém está preparado para a morte. Todos sabem que vai morrer, mas ninguém aceita. Ninguém quer. Mas é uma realidade. Todos aqueles que pensam na vida e avaliam a sua vida, principalmente quando vai chegando na terceira idade, 60, 70, 80 anos, a pessoa olha para trás e vê o quanto ela percorreu. E quando ela olha para frente, para o futuro, ela vê que pouco tempo de vida lhe resta. Então, a Eclesiastes nos ensina a viver com sabedoria. Tanto que ele fala, eu considerei a sabedoria mais importante. Olhe para a vida com sabedoria. Tome as decisões da sua vida, na sua vida com sabedoria. Tome as decisões em relação à sua família, à sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho com sabedoria. Não seja que nem o insensato, que a morte vem e o pega desprevenido. Nós, todos aqueles que têm consciência do que a vida é, têm consciência da morte, que um dia tem um fim, né? Que é a expressão vaidade, que é a palavra que circula, que é a cereja do bolo no livro de Eclesiastes. A vida passa rápido, a vida é passageira, por isso você deve se lembrar de Deus, por isso que você deve gozar a vida, por isso que você deve aproveitar, porque as coisas passam, a beleza passa, a inteligência passa, a riqueza passa, a sabedoria passa, a juventude passa, tudo passa. Todo dia vai chegar ao fim. A vida debaixo do sol, aqui na terra, um dia chegará ao fim. Um dia nós iremos partir. E qual legado nós iremos deixar para os nossos filhos ou para as futuras gerações? O que as pessoas irão falar de mim, irão falar de você daqui a 50 anos, a 60 anos, a 70 anos, quando nós não estivermos mais aqui? Quando nós não estivermos mais aqui. Que coisa, né? Então, porém, Salomão agora não considera que está preparado para a morte. Ninguém se prepara para a morte, essa é a verdade, né? É necessariamente um alívio do fato da vida, pois uma pessoa precisa de muito tempo para aprender a viver só, para depois morrer. Tudo isso parece extremamente fútil, tá? Tanto o sábio, versículo 14, quanto o insensato morrem, e tanto um quanto o outro são esquecidos. Por certo, a fama de Salomão permaneceu depois da sua morte, até hoje, né? Por isso nós estamos falando dele aqui. Mas a maioria das pessoas famosas que morreram raramente é mencionada em conversas comuns, apesar de suas biografias aparecerem nas enciclopédias, mas são esquecidas, porque outras pessoas, outros famosos, né, outras pessoas importantes, tá, tomam o seu lugar e as pessoas esquecem da pessoa
ou daquelas pessoas que viveram e fizeram um trabalho monumental, maravilhoso, mas quando morre, há uma lembrança, mas no dia a dia as pessoas vão se esquecendo. Aí o versículo 15, Salomão fala assim: aí eu disse a mim mesmo, depois de ele concluir que a morte é inevitável, que acontece tanto com o sábio como com o ignorante. Acontece com todos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo, acontece comigo também, que é a morte. De que adianta então ser sábio? Que adianta ter sabedoria se eu não posso manipular a morte? Se eu não posso contornar a morte? Se eu não posso, tá, resolver o problema da morte que está batendo, né, na porta, que está correndo atrás de mim. Eu não quero me encontrar com ela. Eu não quero abraçar ela. Eu quero correr dela. Mas um dia ela vai me encontrar e vai me pegar. Então ele faz essas perguntas, né? Perguntas retóricas. Então, o que adianta ter sabedoria se eu vou morrer? Se a sabedoria não vai impedir de eu morrer? Se a sabedoria não vai impedir de eu partir? Que adianta? Aí ele conclui: então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Isso é o quê? Passageiro, é uma névoa, é inútil, é correr atrás do vento. Aí o 16 ele fala: pois nem um sábio, nem um tolo serão lembrados para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. As pessoas comentam, as pessoas falam, mas nas suas conversas rotineiras, aquela pessoa vai sendo esquecida. Aquela pessoa não vai ser mais lembrada. De vez em nunca alguém pode lembrar. Alguém pode citar o nome. Alguém pode falar. Mas as pessoas vão esquecer porque a pessoa não está mais ali. A pessoa morreu e a vida continua. As coisas continuam. Então, aquilo que a pessoa fez, de vez em quando será lembrado. De vez em quando alguém vai mencionar. De vez em quando alguém vai citar. De vez em quando a pessoa vai estar folheando ou vendo algum álbum de fotografia. Hoje isso aí é até arcaico, né? Que hoje não tem mais álbum de fotografia. Você tem celular, você posta no Instagram, no Facebook, né? Você vai lá e vê, né? Minha mãe tem vários álbuns lá de fotografia da família guardado. E às vezes eu vou na minha mãe e começo a folhear e ver, né, as pessoas, parentes meus, que já partiram, tios, primos, primas. E nós se lembramos com saudade. Mas no dia a dia, nós não lembramos mais, né? Nós vamos esquecendo, né? Porque o tempo vai passando, o tempo voa. Então Salomão fala: pois nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Todos vão para a tumba. Todos vão para o mesmo lugar. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Versículo 17. Olha só, Salomão examina que a morte está se aproximando. Salomão examina que a morte está chegando. Salomão examina que a morte está batendo a sua porta. Então ele conclui que tudo é vaidade, que tudo é passageiro, que não adianta ter riqueza, não adianta ter sabedoria, não adianta fazer tudo isso sabendo que o ignorante, que não tem dinheiro, que não tem sucesso, que não tem fama, que não tem nada, vai morrer também, assim como ele. Ele pode ter um funeral de pompa, pessoas famosas, né, pessoas chorando no seu velório, mas daqui, né, a algum tempo, ninguém vai querer ficar perto dele, porque o cadáver começa a cheirar mal. É um mau cheiro insuportável que ninguém pode ficar perto. Todo mundo vai querer se afastar. E ele essa pessoa terá que ser enterrada, terá que ser colocada lá na cova,
porque ninguém vai suportar o mau cheiro. Olha só. E aqui o Warren Wiersbe, ele fala uma coisa maravilhosa, né? Ele fala assim, quando Salomão ele está observando, né? Está observando a vida, ele conclui no versículo 17 que tudo é vaidade, tá? Ele fala assim, ó: pelo que aborreci a vida, concluiu Salomão. Isso não significa, porém, que estava pensando em cometer suicídio, pois a morte era justamente aquilo que desejava evitar. Ele não queria morrer. Odeio minha vida e, no entanto, tenho medo de morrer, disse o humanista francês Voltaire. Salomão teria concordado com ele. Para Salomão, a vida parecia fútil e irracional. E, no entanto, ainda era melhor que a morte. Podemos parafrasear essa declaração como: enfastiei-me da vida. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, um cristão saudável, diz Wiersbe, não chega a odiar a vida. É verdade que alguns grandes homens, como Jó, Moisés, Elias, Jonas, quiseram morrer, mas não devemos considerar esses casos específicos como exemplos a seguir. No final, todos mudaram de ideia. O cristão deve amar a vida, tá? Deve amar a vida. Lá em 1 Pedro 3,10, que é uma citação de Salmo 34,12 em diante, tá? Pedro ensina isso. Nós devemos amar a vida que Deus nos deu, dedicando-se ao máximo a vivê-la para a glória de Deus. Podemos não gostar de tudo em nossa vida, mas isso não importa. Vivemos de promessas, não de explicações, e sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, nós não devemos ter medo da morte. Nós não devemos temer a morte. Nós não devemos olhar para a morte como uma desgraça, como uma catástrofe, porque nós temos a promessa da ressurreição. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso. Isso aí é um bitolado, é religioso, tá? É cético, eu não creio nada disso. A vida termina no túmulo. A vida termina lá numa cova vazia e fria. A vida acaba ali no túmulo. A vida acaba quando o ser humano morre. Se você crê assim, tudo bem, não vou criticar você. Mas eu creio em Cristo Jesus e creio na promessa da ressurreição. Eu creio que um dia todos aqueles que morreram, aqueles que partiram com Cristo, irão ressuscitar com corpos glorificados. Então, não devemos temer a morte, porque um dia, se Cristo não voltar, ela vai chegar para mim e para você. Eu não quero, mas ela vai chegar. Eu não gosto de pensar nisso, mas ela vai chegar para mim e para você. E a pergunta que eu quero deixar para encerrar essa exposição é: aonde você vai passar a eternidade? Ou você vai passar com Deus, ou você vai passar sem Deus. Não tem meio termo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deixe aqui os seus comentários. Deixe o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas exposições.